CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a prece e iniciar o livro Memória de um Suicida, dando continuidade à história narrada aqui nesse livro, pela nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, a médium, e o espírito Camilo Cândido Botelho, e revisada pelo nosso irmão Leon Denis. Capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, é o capítulo 19, item 6. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona. Mas a que tem por base a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, porquanto o que é verdadeiro na sombra também o é na claridade. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, porém preconizar a fé cega sob um ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, aqui estamos em Teu nome reunidos para estudarmos a doutrina espírita. Te buscamos com o nosso pensamento para o sustento desses momentos em que, estudando, possamos evitar males, dores desnecessárias em nossas existências. Estudaremos sobre o suicídio. Esse crime que machuca o coração de quem parte e o coração de quem fica. E que nesta manhã, com a Tua presença, Senhor, Tu sejas o lenitivo para esses irmãos nossos que choram e que sofrem a dor do suicídio, bem como as vibrações emanadas deste ponto de luz com a Tua presença, possa evitar novos casos, novas situações de dores. Ajudai-nos então, Senhor, permitindo a presença amiga da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, do nosso Camilo, do Leon Denis, o nosso irmão Allan Kardec, bem como a direção espiritual da nossa casa, com o altivo e os demais espíritos guias desta casa de amor. Ajuda-nos, Jesus, e que seja, portanto, em nome do amor, o único remédio que aplaca todas as dores, que cura todas as doenças, em nome desse amor, em nome do nosso amor, em Teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja.
Então vamos aqui à história narrada pelo nosso irmão Camilo, através da mediunidade da nossa querida Ivone, nossa irmã querida. Então vamos lá. Eu vou ler um pedacinho e vou relembrar o que nós estudamos semana passada, tá? Os médiuns e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto Maria de Nazaré, mereciam a sua confiança e estavam sob a sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com os seus diretores. Olha que coisa importante para esses trabalhadores, para os trabalhos e para a casa, porque houve um compromisso. Como ela disse, houve um compromisso comissionado, houve um compromisso com Maria, a mãe de Jesus. 159, com a mãe de Jesus. Então nós paramos aqui, mas semana passada nós estudamos que durante os intervalos dos trabalhos mediúnicos junto aos suicidas, eles acampavam num lugar distante, numa região bucólica. O que significa uma região bucólica? Campestre, né? Afastado dos homens, dos humanos, para que eles não influenciassem com as suas dores os encarnados, nem fossem influenciados por eles, pelos próprios encarnados, porque haviam ali muitos espíritos doentes, muito doentes mesmo. Então, eles se afastaram do grupo que fazia os trabalhos. E os médiuns iam até eles durante a noite, durante o sono físico, conversar com eles, falar da doutrina espírita, falar de Allan Kardec, lembram disso? Aí eu brinquei até com o Luiz, que estava aqui presente, disse, será que esses médiuns tinham eram médiuns ricos, não tinham problema nenhum? Aí eles falavam dos problemas deles, né? A moça que foi abandonada na porta do altar, que tinha que trabalhar muito, o homem que tinha que levar sustento para a família e não tinha nem o que comer, não tinham nem feito a alimentação, o jantar, ceia para ir para lá, nem tinham jantado, porque não tinham o que comer. E todos com muita dificuldade, todos os médios arrastando grandes dificuldades, mas iam para o trabalho com todo amor e carinho, com toda a alegria. Lembra? Foi aí que a gente parou. Trouxemos a lição para nós. Aqui, todos nós, nesta manhã, pelo menos que nós que estamos aqui, tomamos o café. Se não tomou, está ali o café, o pão, o requeijão, está tudo ali, o leite. Olha que coisa boa. Né? Todos que vêm à nossa casa tomam um café. Tem ali, né? Para as mães que chegam aí, chegam com as suas dores, Então, por que não vir trabalhar e não vir trabalhar com alegria? A primeira manifestação de Jesus, a gente não pode esquecer, foi nas bodas de Caná, uma festa de noivado. E ele transformou a água em vinho, para a alegria dos convivas. Então, trabalhar com o Mestre Jesus é trabalhar com alegria, não é vir carrancudo, de senho cerrado, não, vim com alegria, não é dando gargalhada, mas com felicidade interior. Né? Servir, em nome do Cristo, servir com Cristo, olha que honra, e que oportunidade nós temos aqui em nossos trabalhos, e mais ainda, servir num trabalho desse, com irmãos tão sofredores, tão doloridos e tão arrependidos, porque todos se arrependem, porque a morte não existe. Tão desapontados, ficam desapontados.
porque queria uma coisa, tentou fazer uma coisa e não aconteceu. Desapontamento, comum em todos, sem exceção, porque não morre. Mais ainda, os problemas que os levaram à morte, ao suicídio, não foram resolvidos. Porque o problema é da alma, está na alma. A alma é que é o ser imortal, o que é principal, o que há de mais importante é a alma. O corpo é uma vestimenta. A inteligência não está no corpo. E não estava no corpo. A inteligência é do espírito. Né? É do espírito. Então o corpo vai embora como uma roupa desgastada, uma roupa que não dá para usar de novo, e os problemas continuam. Os problemas continuam, os mesmos. O que não foi resolvido continua sem ser resolvido. Piora, né? A gente está dizendo o normal. Piora porque você se arrepende, não pode voltar para resolver, não dá mais, já tirou o corpo, ninguém te escuta, ninguém te vê, e você ainda tem que descarregar aquela energia vital que o perispírito absorveu. Isso causa grande perturbação, a ponto da gente ver espíritos até séculos perturbados, sem saber o que fazer. Então é muito doloroso, é uma situação muito dolorosa, é uma das mais dolorosas que a gente já viu, muito sofrimento. Quem nos ouve e pensa no suicídio como solução dos seus problemas, não faça isso. Não faça isso, porque será um engodo. Não existe a morte, ninguém morte. E ninguém vai nos ouvir. Ninguém vai nos ouvir. O encarnado, né, que a gente quer. Quer pedir perdão, quer abraçar, mas ninguém nos ouve. A Dona Ivone narra no livro Leila, filha de Charles, que quando o corpo foi retirado do rio, que ela se jogou no rio Tejo, em Portugal, foi retirada por ganchos, né, procurando o corpo para tirar o gancho, e ela sentia toda aquela dor, até a mordida dos peixes, que o corpo já estava em estado de deteriorização, putrefação, e colocado em terra firme, o pai veio ver, e o pai, claro, triste, né? Imagine o sofrimento de um pai, que fazia tudo por uma filha única, fazia de tudo por ela, tinha um amor imenso vendo aquela situação, e ela chorava muito, arrependia, papai, eu não morri, eu estou aqui, papai, por favor, me perdoa. Mas o pai não estava vendo, o pai não estava ouvindo. Olha que situação. Então a gente sabe, e a gente fala essas cenas dolorosas, para que ninguém cometa o suicídio. Ninguém. Tem aí o telefone, acho que é 188, né? 188 CVV. Telefone, ligue para o Centro de Valorização da Vida, qualquer hora, de madrugada, de noite, de dia. Ou nos procure aqui no Centro Espírita, estamos abertos todos os dias para ouvi-los, para conversarmos. Estamos aqui prontos para atender. Então não cometam este ato. O tratamento vem depois, né? Você tem o problema, vem o tratamento. Vem aqui, trazido à Terra, espíritos suicidas para que junto dos médios pudessem ser tratados. E terão que reencarnar para poder resolver o problema que não resolveu, que deixou para trás. Então, se eu me matei porque fui traído, eu vou ter que passar pela traição de novo, para valorizar a minha vida. O que é mais importante para mim? A minha vida ou
a traição que eu recebi. Então, porque eu fui traído, eu vou tirar a minha vida? Morreu, desencarnou alguém que eu amo muito. E eu vou tirar a minha vida porque desencarnou alguém? É um processo natural. Eu preciso ter paciência que também eu irei desencarnar e vou reencontrar quem eu amo. Mas se eu próprio tirar a minha vida, é uma revolta contra a lei de Deus. Eu não vou conseguir ver a pessoa que amo e que vou me distanciar, quiçá, anos, até séculos, para poder me redimir com a lei de Deus e retornar ao encontro daqueles que eu amo. E muitas vezes esses que amamos progrediram, cresceram, caminharam e eu fico para trás. Então não é solução. E também acontecem os suicídios lentos com aqueles que usam drogas. Nessas drogas estão o fumo, bebida alcoólica, drogas permitidas e não permitidas. E esse processo também é um processo doloroso. Muitos chegam à mesa de trabalho mediúnica, a gente chama de mesa porque sentamos em torno de uma mesa, com os braços muito doloridos por causa da overdose, com muita dor, desesperados de dor. É o suicídio. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo, quando ele diz: muitas vezes, porém, então a casa está amparada por Maria de Nazaré. Muitas vezes, porém, essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia. O que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Olha que honra esses trabalhadores serem considerados servos de Maria, trabalhadores que eram considerados pertencentes à falange de trabalhadores da colônia. Está vendo a responsabilidade? Quanto amor pelos encarnados. Se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico que experimentavam, sob os auspícios da grande doutrina, compilada pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, por Allan Kardec, não limitariam o concurso da sua boa vontade às sessões semanais de cunho secreto, em núcleo a que pertenciam. Ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa a que serviam. Entenderam? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Quando o meu pensamento dá uma voada, eu não entendo. Então, vamos lá. Eu vou ler lá de cima, tá? Esse parágrafo aí, que eu achei tão bonito, ó. Os médiuns e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto Maria de Nazaré, mereciam a sua confiança e estavam sob a sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com os seus diretores. Muitas vezes, porém, essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico que experimentavam, sob os auspícios da grande doutrina compilada pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, por Allan Kardec,
não limitariam o concurso da boa vontade às sessões semanais de cunho secreto em núcleo a que pertenciam. Ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa que serviam. Agora entendeu, né? Então esses trabalhadores não ficavam restritos ao trabalho ali secreto que a gente faz aqui na casa também. Se dilata, se expande esse trabalho. A gente vai auxiliar não só lá na colônia Maria de Nazaré, mas também os chamados que são feitos por todos os lugares. Durante o desprendimento do sono físico, nós vamos em auxílio a essas pessoas que tentam ou pensam no suicídio. Bem como quantas pessoas estão sendo trazidas aqui à nossa casa. Quantas? Quantos pais têm vindo aqui chorosos, desesperados, com seus filhos que pensam em se matar? É que vocês não sabem. Quem atende sou eu e a Adilane. Somos nós que atendemos, claro, com os espíritos. Eles são trazidos aqui, são conduzidos aqui. Muita dor. A gente pega naquela caixinha, a gente tem ali uma caixinha de prece só para suicidas. Semanalmente a gente abre, tira os endereços, a gente lê, a gente coloca no nosso caderno. Sempre tem 3, 4 nomes. Tem uns 15 ali, porque se repetem os nomes, a pessoa repete. Mas sempre tem 3, 4 novos nomes. Olha como é que acontece o suicídio. E acontece às vezes inesperadamente, os pais não sabem. Os pais não esperavam aquela atitude. Já tivemos casos em que os pais vieram pedir pelo filho e foram alertados por um psicólogo através da filha. O rapaz buscou auxílio ao psicólogo, que era amigo da irmã do rapaz, e o psicólogo falou, cuidado. E a coisa estava quase se acontecendo. A família precisava ter uma ação mais eficaz junto ao menino. Mas eles não sabiam. Então é muito grave, é muito caso, são muitos casos difíceis. E é muita dor, né, para quem fica. É para quem vai e é para quem fica também. A gente imagina quem a gente ama, meu Deus. Então vamos lá. Alguma pergunta? Pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grandes distâncias, olha aí, em corpo astral, associando-se aos seus mentores e guias para nobres realizações. Olha aí o que a gente acabou de dizer. Eles não ficavam restritos ali ao trabalho. O trabalho na sala fechada, né? Em nossa falange, cada grupo de 10, ou mesmo em número menor, poderia associar-se-lhes no intuito de instruir-se, segui-los nas peregrinações dignificantes em prol da causa esposada pelo mestre magnânimo, desde que seus tutelares e assistentes dirigissem os serviços e que mentores da legião tomassem parte da comitiva. Durante os 2 meses de nossa convivência na Terra, tive ocasião de segui-los algumas vezes, acompanhado de outros cômpares da falange, inclusive Belarmino, e seguidos de nossos afetuosos amigos de Canalejas e de Ramiro de Guzmán. Que beleza, né? Encaminhados por seus instrutores espirituais, visitavam hospitais no silêncio da noite, abeirando-se dos leitos em que gemiam pobres enfermos desesperançados e tristes, no piedoso interesse de lhes ministrarem alívio e vigores novos, com aplicações magnéticas vitalizantes, de que eram fecundos depositários.
Falavam-lhes amigavelmente, valendo-se da sonolência em que os viam mergulhados, reanimavam-nos, transfundindo-lhes os alvores da fé e da esperança que iluminavam seus espíritos de crentes fiéis, sugeriam-lhes coragem e vontade de vencer, por meio de conselhos e alvitres, cuja inspiração recebiam de seus bondosos acompanhantes. Com eles, assim, ingressamos também em domicílios particulares, observando que o intuito que levavam era sempre o de servir e aprender, quer se tratasse de visita aos palácios, às choupanas ou até aos prostíbulos, pois entendiam com seus guias que também aqui existiam corações a consolar, espíritos enfraquecidos a reerguer e aconselhar. De outras vezes, solicitavam nossa cooperação no empenho de consolar grandes infelizes, isto é, pessoas encarnadas que atravessavam testemunhos dolorosos, a série de provações convenientes, cuja tendência para o desânimo e a desesperação poderia tornar-se fatal. Levavam-nos então para a sede da agremiação a que pertenciam, e ali, enquanto seus fardos materiais continuavam em profundo sono, assim como os daqueles por quem se interessavam, reanimavam os pobres sofredores, expondo-lhes conceitos vivos e prudentes, ministrando-lhes os grandiosos ensinamentos evangélicos que enriqueciam suas próprias almas e deles faziam grandes e animosos batalhadores diários, incapazes de se julgares vencidos, desanimados, desesperados. E era então que emprestávamos nossa dolorosa experiência, aquecendo em falar da sinistra aventura que o desânimo nos reservara, arrastando-nos para o abismo do suicídio. Belarmino encontrava ensejos então para expandir seu verbo arrebatador de orador fecundo e brilhante. E por mais de uma vez pôde ele arrebatar de uma queda certa infelizes que já se inclinavam para a enoitada região da qual provínhamos. Tudo isso valeu-nos aproveitamento valioso, elucidações de alto valor, exemplificação sedutora, ao passo que a reação consoladora nos reanimava, fornecendo-nos esperança. Ao fim de 2 meses, porém, nada mais sendo necessário recebermos do plano material terreno, fora ordenado o regresso da falange à sua colônia astral. Então, o que nós lemos aí foi a consequência daquela frase em que o nosso Camilo disse que os iniciados não ficavam restritos à sala de trabalhos, como a doutrina secreta, que chamamos aqui a reunião de desobsessão, e nesse caso, a reunião de consolo. E aí esses irmãos que necessitam de um fluido animalizado, necessitam ouvir a palavra do encarnado, aí eles saíam à noite, e olha que beleza de trabalho. Os médiuns, deixando o corpo físico em repouso durante o sono, iam visitar hospitais, casas, lares, sejam palácios ou sejam choupanas, lares miseráveis, para levar consolo, levar esperança, todas as noites. Todas as noites nós fazemos isso, nós saímos do corpo. Os trabalhadores sinceros vão em trabalho, nós vamos em trabalho, acompanhados dos guias e os que estão ligados. Esses espíritos, eles precisam se recuperar, eles precisam aprender o amor ao próximo, eles precisam. Então, eles vêm conosco, vêm à Terra e conosco vão também aprender a servir, a consolar, a enxugar lágrimas. Todos esses espíritos.
vão se integrando novamente à sociedade, levando alívio, levando esperança, ajudando com os passos, aprendendo, até que um dia eles terão que reencarnar, e essa lembrança virá a cabeça deles, a mente deles. Nós que trabalhamos nessa tarefa de amor, todos nós temos compromisso ali com o suicídio. Nenhum de nós temos dúvidas de que um dia também tiramos a nossa própria vida e que com muita dor, com muita dedicação, a gente conseguiu hoje estar falando sobre isso de maneira que não leve a gente a aqueles pensamentos de destruição, mas sim com o sentido de confortar, de animar, de elevar as pessoas. Alguma pergunta? Não? A gente vê a Dona Ivone, nós falamos da Dona Ivone no início, a dor que ela causou numa encarnação anterior. Mas como é que está a Dona Ivone hoje? Olha o livro em que ela foi intermediária. E quantas obras ela deixou, quantas lágrimas ela enxugou, ela secou, quantos ela consolou com o seu trabalho. Nasceu em 1900, com uma lembrança do passado em que ela tinha muito amor do seu pai, muito conforto material, e que ela desprezou. Então aquilo já machucava muito o coração dela, a alma dela. Ela lembrava das vidas anteriores, de algumas encarnações, e trabalhou incansavelmente até o desencarne aos 83 anos de idade. Pobre, vivia da costura, não teve uma casa própria, morou por conta de favores, morou por conta, quando podia pagar aluguel, morou, pagando o aluguel, morou ali em Cascadura. E venceu. Não se casou, tinha uma saudade imensa, alguém que ela amava muito, não se casou e viveu para a doutrina espírita, viveu para o seu semelhante, dedicando todo o seu amor aos sofredores. Graças a Deus, ela venceu. Graças a Deus, hoje ela nos instrui, ela nos ajuda a vencermos também a nossa caminhada aqui na Terra. Esse bom espírito, esse grande espírito, em que particularmente eu tenho muito carinho por ela, muito amor, muita admiração. Por isso estamos aqui trabalhando, estudando hoje Memória de um Suicida, estudando durante o trabalho que realizamos o Memória de um Suicida novamente, estudando na quinta-feira, quem nos ouve de casa, estudando as obras da nossa querida irmã Ivone, às quintas-feiras, às 17 horas, aqui na nossa Casa de Amor, o SEAP. Tudo bem? Alguma pergunta? Pega o boca de ferro aí para falar. Eu vou falar por mim, né? Não desmerecendo nenhum trabalho, que todos eles são muito bem-vindos, graças a Deus temos para fazer. Mas, para mim, é um dos trabalhos mais satisfações de fazer na sexta-feira de manhã. Não tem cansado que me deixe desistir ou me deixe na cama. Porque quando a gente vivencia isso na família ou em amigo, a gente sabe mais ou menos o que aquela família está passando. Aí a gente se pergunta, e esse espírito que passa, que fez, que concluiu, né, o suicídio? É muito satisfatório para mim. E olha que eu já li esse livro algumas vezes, mas nunca me aprofundei tanto quanto agora. Que bom. Nós aqui, a gente cuida da nossa casa, a gente aprofunda todos esses estudos.
não só as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, que a gente estuda com tranquilidade, com calma, aprofundando, terminando, voltando. Quem pegar no meio vai até o fim, vai entender e vai recomeçar depois. Tanto quanto as obras da nossa querida irmã Ivone, do nosso Leon Denis e do nosso André Luiz. Então a gente estuda aqui com bastante calma e aprofunda esses estudos, né? Para que a gente tenha uma base sólida com conhecimento, para a gente aplicar na prática, né? Aplicar é a prática, né? Nos dá segurança, o estudo nos dá segurança. Agora é uma grande satisfação para todos nós, o sentimento é o mesmo. Question? No question? Então vamos lá. Não foi sem profunda comoção que abraçamos esses ternos e singelos amigos na última visita ao nosso bucólico aldeamento para as despedidas, e cuja placidez comunicativa do coração tão sadio vigor emprestar à nossa alma vacilante e apreensivas. Conquanto seus corpos carnais se mantivessem adormecidos, quando iam ver-nos, era bem certo que enxergávamos realmente como homens ou mulheres, sem que chegassem a impressionar-nos a diferença do envoltório. Olha, enxergava direitinho, nós somos homens e mulheres, mesmo sem o corpo. Hipotecamo-lhes gratidão eterna, apresentamos-lhes protestos de afeição inquebrantável, prometemos-lhes visitas frequentes, tão depressa nolo permitissem as circunstâncias, retribuição das gentilezas e provas de consideração com que nos haviam honrado, assim nos víssemos para tanto capacitados. Olha quanta amizade se faz, né? Quanta ternura, tanto carinho. E a recíproca é verdadeira. Essa é a vida futura, a vida da Terra, um planeta de felicidade. Seremos todos irmãos, todos amigos. Por sua vez, prometeram continuar interessando-se pelo drama que nos aprisionava, quer orando a clemência divina em nosso favor, ou nos transmitindo suas expressões de amizade por meio das missivas telepáticas que suas faculdades anímicas principiavam a produzir, promessa que imensamente nos desvaneceu. Com efeito, após chegarmos ao nosso nevado asilo, nevado, cheio de neve, né? Era lá a colônia Maria de Nazaré, ficava sempre numa penumbra branca, né? Nevoenta. Com efeito, após chegarmos ao nosso nevado asilo, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacarem na lucidez dos nossos aparelhos de televisão, envoltas sempre nas ondas opalinas da prece e dos pensamentos generosos com que encaminhavam a Deus os bons votos que faziam pela melhoria de nossa situação. Olha a importância de nós orarmos por eles. Eles recebem. Se passando 2 longos meses sobre a crosta terrestre, hóspedes dos serenos céus brasileiros, não nos concederam os guardiães a devida autorização para visitarmos sítios queridos de nossa pátria, cujas recordações saudosas umedeciam de pranto as fibras sensíveis das nossas almas. Deram-nos, no entanto, a conhecer estes amigos prestativos e gentis, dóceis e humildes, os discípulos do nobre mestre da iniciação, Allan Kardec, a cuja memória, desde então, passamos a render respeitoso preito de admiração. E pensávamos
enternecidos e sinceramente encantados. Uma doutrina como essa, capaz de lapidar corações, abrilhantando-os com as cândidas manifestações da bondade, como víamos irradiando em torno dos nossos novos amigos, não pode estar distante das verdades celestes. Olha, que beleza, né? E o quanto nós recebemos nessa encarnação, o quanto recebemos com a doutrina dos espíritos, né? O chefe é o Allan Kardec, o codificador. Quanto conhecimento que nós temos, quantos erros deixamos de cometer porque conhecemos a doutrina. Até pela nossa inferioridade, se depara diante de determinadas situações e você diz assim, não vou, não posso mais fazer isso. Eu não quero isso para mim, meu Deus, me ajuda. Porque a gente conhece a doutrina. Não é? E quando trabalhadores dessa doutrina, mais fortaleza a gente tem. Mais amparo, mais forças para a gente poder vencer. Foram 2 longos meses aqui ligados à casa deles. Vamos trazer aqui para a nossa casa. Quanto tempo haverá essa ligação? Eu vou dizer para vocês. Enquanto estivermos firmes com Kardec e com Jesus, nos trabalhos do bem, nos trabalhos que aqui realizamos de maneira correta, eles estarão conosco. Pelos ervos dos tempos. Daqui a 10, 100, 50, 100 anos, 200 anos, eles estarão ligados. E essa casa permanecerá viva muito mais tempo do que isso, tenho certeza. É só quem ficar aqui manter, esperar que a gente vai e volta. A gente vai e volta. Que seja daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, a gente vai e volta. Então vamos continuar trabalhando com seriedade, sem infantilidades, que a nossa caminhada será mais leve em direção a Deus. Vamos recomeçar o estudo ou vocês querem parar por aqui? Tem 15 minutos. A gente parou aqui num parágrafo que vai começar uma outra ideia agora, né? Então vamos continuar. Passaram-se 2 anos longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempiterno, votando-nos a situação amara deixada pelo suicídio. O que é uma situação amara? Quer dizer, é o superlativo de amargo, né? Pode ser amaríssimo. Então vamos lá. 2 anos eles já estavam bem, conscientes de tudo que aconteceu, mas e a mente? E a dor do remorso? E a saudade? Nós vimos que enquanto eles vieram à Terra, os 2 meses que eles estavam na Terra, eles não foram visitar a terra natal, eles foram proibidos de fazer a visita. Eles não foram. Não vai não, fica aí, Heloísa, fica aí, vamos prestar atenção, fica aí. Você entra e vai estudar. Ah, tá, então tá, deixa ela aí. Então, 2 anos, a saudade, o remorso, né? Como isso pesa, como o suicídio é pesado nas nossas vidas.
Ó, passaram-se 2 anos, vou ler novamente, que ele nem me atrapalhou. Longos e trabalhosos, durante os quais muitos choramos sob o peso de frementes remorsos. Olha a dor do suicídio. Não cometam suicídio. Não, porque é um pensamento que vai ficar na cabeça constantemente, até a gente reencarnar. E como reencarnados, a gente vai trazer sempre uma pequena tristeza, uma grande tristeza, uma vaga tristeza dentro de nós. Não façam isso. Pelo amor de Deus, não pensem no suicídio. Passaram-se 2 anos longos e trabalhosos, durante os quais muito choramos, sob o peso de frementes remorsos, analisando diariamente o erro cometido contra nós mesmos, contra a natureza e as sábias leis do sempiterno, votando-nos a situação amara deixada pelo suicídio. Voltamos algumas vezes a assistir outras reuniões nos gabinetes terrestres de experimentações psíquicas, visitando nossos amigos e lhes falando por via mediúnica. Então eles voltaram, né, esses melhores, estavam melhores, a visitar as reuniões desses espíritos. Por esse tempo, relacionara-me com um amável aparelho mediúnico, isto é, um médium dotado de peregrinas faculdades, o qual me visitava e aos demais frequentemente, quer por meio dos pensamentos e irradiações benévolas que dirigia a nosso favor, ou no fervor da oração. Era compatriota meu, o que me atraiu e sensibilizou poderosamente, forçoso será confessar. Perscrutador, corajoso, empáfido, mesmo imprudente, entusiasta insofrido, que também era das ciências invisíveis, para as quais se dele inclinava com férvido encantamento. Ia ao extremo de rondar, qual romântico enamorado, as muralhas da nossa colônia, em corpo astral, durante o repouso noturno, ou em expressivos transes mediúnicos, intentando atrair-nos, a fim de pôr-se em comunicação direta conosco, o que preocupava soberanamente nossos instrutores e a direção da colônia. Não lhe permitiam a entrada por assaz perigoso para ele, contato tão direto com o ambiente privado de réprobos, mas ofereciam guarda e assistência para o retorno, levando em conta a sinceridade das intenções em que se escudava, e uma vez que atravessaria locais precipitosos na espiritualidade. Tão amável quanto intrépido amigo, possuía, é certo, conselheiros e guias, assistência particular, como médium que era. Não obstante, possuía também o livre arbítrio. Escreveu o nome dele aqui. Como é que é o nome dele? Quem é esse médium, hein? Qual é o nome dele? Quem é esse médium? Deixa eu escrever aqui, quando eu quiser falar dele, eu falo. Quem souber esse médium vai ganhar o celular da Dilane. Ela já está atrasada, ela não veio. Vou tomar o celular dela. É o Fernando de Lacerda, o médium português. Lembra que você trouxe os livros aqui para mim? Tem um livro ali, A Caminho da Luz não, como é que é o nome? Pega lá para mim de novo, por favor, Larissa. Hã? Está aberto. É o Fernando de Lacerda, tem várias comunicações ali. Eu vou começar a ler uma pequenininha. E o Camilo estava sempre com ele, dando mensagem através dele. E ele que ia lá visitar a colônia, ficava rondando, queria entrar. E o lugar era perigoso, mas ele ia
com o intuito de ajudar, com o intuito de ser útil, né? É interessante. Aí tem uns livros. Quem comprou esses livros essa semana? Quem foi que me mostrou? Foi você que comprou? Alguém comprou esse livro essa semana, encontrou. Comprou num sebo. Esse livro... Hã? Ah, foi a Malu. Do País da Luz, ó. São 4 volumes, Do País da Luz. Aqui o médium Fernando de Lacerda. Tem um livro também falando sobre ele. Eu peguei emprestado. Não deveria ter devolvido, né? Eu devolvi o livro. Muitos livros meus se foram. Esse eu devolvi. Era do Deoclésio, um amigo meu. Deoclésio já está velho também, não precisava mais do livro, né? Eu podia ficar com o livro aqui, que eu falo dele. Foi o Deoclésio. Tem várias mensagens dele aqui. Várias comunicações. Aqui ele encaminha uma mensagem ao Silva Pinto, um amigo dele. São várias mensagens dele aqui. Deixa o Conso fazer uma consulta aqui. Eu tenho um pai de santo aqui que me ajuda a beça. Ele me atende a qualquer hora, de graça. É esse aqui, ó. Né? Eu vou dizer para vocês quem é o Silva Pinto. Ele escreve aqui, é o Silva Pinto. Era um escritor português. Tá vendo como o pai de santo é bom? Tá aqui, ó. Antônio José da Silva Pinto, também conhecido como Silva Pinto, foi um escritor português, crítico literário, ensaísta, dramaturgo e romancista de estética naturalista. Amigo de Cesário Verde, foi também um dos principais doutrinadores do realismo naturalismo. Então, nasceu em 1848, em Portugal, Lisboa, Portugal. O nosso querido irmão Camilo suicidou em 1908. Foi em 1908 que ele suicidou, né? Finalzinho do século XX. Então ele era contemporâneo do Silva Pinto. Tem vários. Silva Pinto, também conhecido como Silva Pinto. E o Silva Pinto estava pensando também no suicídio. Olha aqui o Silva Pinto aqui. Está vendo o Silva Pinto? Eu vou botar aqui o Camilo, já que a gente está tranquilo ali. Camilo. Camilo Castelo Branco. Aqui está Camilo Cândido Botelho, no livro. Também, Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco foi um escritor, romancista, cronista, crítico, dramaturgo, historiador, poeta e tradutor português. Quanta coisa para um camarada só, né? Por isso que essa linguagem aqui, né, às vezes, tem umas palavras difíceis para a gente entender. Foi ainda o primeiro Visconde de Correia Botelho, título conhecido pelo rei Dom Luís. Nasceu em 16 de março de 1825 e morreu em 1 de junho de 1890. Eu falei 1902, é 1890, final do século XIX. Me desculpem, tá? Me desculpem. É cabeça mesmo, tá de velho, às vezes o tico e teco ali. Errei só por 100 anos, só 100 aninhos. Tá? Então tá aqui. Ele desencarnou em 1º de junho de 1890. 1890. Finalzinho do século XIX. Estava com a cabeça de 1900 na cabeça por outra coisa.
Então, está aqui o nosso Camilo. Deixa eu ver o retratinho dele aqui, ó. Quer ele mais novo ou mais velho? Ele se suicidou um pouco mais velho, né? Aqui o nosso Camilo, ó. Ele que escreve através da Dona Ivone. E esse médium que ele se referiu ali, o Fernando de Lacerda, tem aqui esses livros aqui do Fernando de Lacerda. Eu comprei a R$4, todos eles, ó. Ainda está o preço aqui na época, R$4. Vou ler só um pedacinho pequeno. Ó. Camilo Castelo Branco, 18 de novembro de 1906. Meu querido médium. Então ele está falando com o Fernando de Lacerda. Ainda te não pude falar depois da tua comunicação com Silva Pinto. Eu estava presente quando a fizeste, porque ele fez um comunicado para entregar ao Silva Pinto. Em frente dos dois, examinava comovido as impressões que se iam produzindo na alma iluminada daquele amargurado sonhador. Pois quem tem que conhecer os personagens para entender a mensagem. O Camilo aqui, está falando com o médium que presenciou o momento que ele levou a comunicação ao seu amigo Silva Pinto. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós lemos ali no parágrafo anterior que eles passaram a vir ajudar a Terra. Não passaram a vir ajudar? Junto com os médios, eles não se e ele diz assim: eu me afeiçoei a um determinado médium, compatriota meu, que é o Fernando de Lacerda. Ele não deu o nome ali. Mas nós estamos falando aqui, eu sou linguarudo, a Adilane disse que eu sou linguarudo, então eu estou dizendo aqui quem foi, até para a gente situar. Eu vou ler só um pedacinho da carta. Semana que vem a gente vai reiniciar ali no mesmo comentário, tá? Ó. Ainda te não pude falar depois da tua comunicação ao Silva Pinto. Eu estava presente quando a fizestes. Em frente dos dois examinava comovido as impressões que se iam produzindo na alma iluminada daquele amargurado sonhador. Com a sua face parada, o seu olhar vagueando pelo infinito, dando a impressão de duas lentes pelas quais procurasse perscrutar o mistério, parecia a estátua de Antônia. Entretanto, no fundo impenetrável da sua grande alma, tumultuava um mundo novo, de paixões e crenças e de desenganos. Acima de tudo, aí ele vai descrever o que ele percebeu no Silva Pinto quando este recebeu a primeira carta do Camilo. Tem uma carta de Napoleão Bonaparte que eu gosto muito, sempre eu já li várias vezes aqui para vocês. Então, deixa eu ver aqui a primeira carta que ele escreve aqui, porque são grandes essas comunicações. Não dá para a gente ler aqui. A carta é essa aqui, que ele está comunicando. Ele se refere a essa carta ao Silva Pinto. Olha o que ele diz ao Silva Pinto. Só vou ler também um parágrafozinho. A tua amizade, a tua saudade, a tua lembrança são elos que ainda me prendem ao mundo. São dos poucos que me recordam raros momentos de felicidade na terra, se na terra há coisa que se possa chamar felicidade. Minha vida após a morte, a minha vida depois da morte, que estranha heresia te parecerá isto, né? Por quê? O Silva Pinto não acredita que existe vida depois da morte. Aí ele fala assim, que heresia, né? Uma contradição. A minha vida me estranha te parecerá isso. A minha vida depois da morte tem sido a coroação da vida de sofrimento e martírio que nesse mundo a lama pôs e levei. E ele vai escrevendo uma carta imensa
ao Silva Pinto, muito interessante, que a gente tem que ler com calma para analisar. Mas o que a gente vê aqui, nessa carta? Um espírito escrevendo a um amigo que pensa em se suicidar, e ele está dando o testemunho dele, dizendo: a vida continua, meu amigo, não faz isso não. Eu sofri muito, estou sofrendo até hoje, e eu gosto muito de você, por favor. E ele escreve várias cartas ao Silva Pinto. E uma dessas cartas, essa que eu comecei a ler, que quem tiver acesso ao livro, a internet deve ter, o Camilo faz uma referência ao médium, ao Fernando de Lacerda, da impressão que ele teve quando Silva Pinto leu a carta. Interessante, né? Então a gente vê esses trabalhadores aqui junto a nós, a nos incentivar, principalmente porque ninguém morre. Olha como é que fica o amor, como não se acaba. A amizade sincera nunca termina, nunca termina. E a gente tem que fazer por onde reencontrar a quem a gente ama. Um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe. Porque tudo é possível, tudo é possível. A gente precisa estar bem para reencontrá-los. Precisamos estar bem, cumprindo com o nosso dever. O suicídio é o único caminho que vai nos conduzir a muita dor e não será possível o reencontro imediato com aqueles que amamos se cometermos o suicídio. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente vai continuar aqui naquele parágrafozinho ali das 3 estrelinhas, tá? Ó, vamos parar aqui. Vou voltar aqui o parágrafo, tá? Ó. Passaram-se 2 anos longos e trabalhosos, aqui que a gente vai continuar, tá bom? Aí relembraremos aqui essa conversa com o Silva Pinto. Foi bom o estudo? O livro, quem não viu, ó, é esse aqui, ó. Tá? Volume 1, volume 2, volume 2, volume 2, volume... Hã? Do País da Luz. Aí, você viu na internet? Ah, então. Ó, é para quem gosta de ler, estudar, ler com calma em casa, analisar. Não sabe quem é o personagem? Vai ler. Tem uma carta de Napoleão Bonaparte aqui, que eu acho uma beleza. Vocês leiam. Tá? Então vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela doutrina espírita, agradecer a Kardec o seu imenso esforço, o seu trabalho. Não foi em vão para nós. Muito obrigado do fundo dos nossos corações. Agradecer a Dona Ivone o seu exemplo de vida, exemplo de médium. Agradecer ao Camilo, que veio lá do fundo das regiões trevosas, dolorosas, mas se preocupou com a humanidade, trazendo o seu depoimento, descrevendo a vida daquele que se suicida, a vida de quem se suicida, a vida de dor, de amargor. Agradecemos a Leon Denis, que trabalhou com a doutrina espírita, colocando o cunho doutrinário nesta magnífica obra. Obrigado a todos vocês, aos guias da nossa casa que nos proporciona esse estudo, ao nosso amigo altivo, obrigado, meu irmão. Obrigado a todos vocês, amigos que dirigem a Casa de Amor, o SEAP, nossas irmãs queridas, minha amada Lurdinha, saudosa e amada esposa. Obrigado a todos vocês
por tudo que recebemos aqui, em termos de conhecimento, mas também tocando os nossos corações, nos comovendo com a história desses irmãos, história tão dolorosa, alertando-nos para que mantenhamos-nos vivos. A manutenção da vida é o que há de mais sagrado nos códigos divinos. O direito à vida, o primeiro de todos os direitos do homem, o maior, a vida, e que ela seja conservada, que sejam riscados dos códigos humanos o aborto, porque a possibilidade da vida é sagrada para todos. Que sejam riscados das experiências humanas o suicídio, porque a morte não existe, só existe a vida. Então, Jesus, que teu olhar se derrame sobre esta terra de tantas dores, que teu olhar amoroso tenha compaixão de todos esses irmãos que pelo suicídio retornaram à pátria espiritual. Dai-lhes esperanças, fortifique-lhes o ânimo, encoraja-os para que eles retornem à vida carnal, recuperando, refazendo os caminhos que um dia deixaram de fazer. Que eles tenham a certeza de que vencerão, pois nos códigos divinos todos fomos criados para a felicidade, para a perfeição. Todos seremos espíritos perfeitos e, em consequência, felizes. Que todos saibamos disso, Senhor. Que todos tenhamos a certeza de que fomos criados para a perfeição. Envolva o nosso planeta. Alivie as dores daqueles que choram, que sofrem pelo suicídio. Alivie as dores daqueles que choram, que sofrem, mas que ainda estão no corpo e pensam no suicídio. Livrai-os desta ideia. Ajude, acionando os seus anjos guardiães, os seus protetores, para que eles não cometam esse ato enganoso, esse ato mentiroso que é o suicídio. Não existe a morte, só a vida. Só a vida. Não existe a morte. A morte não existe. Só existe vida. Vida. E que saibamos, Senhor, viver a vida da melhor maneira possível. Tenhamos sempre forças para vencer as dificuldades, as lutas, as dores, as provações, as expiações. Ajuda-nos, dai-nos ânimos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a nossa terra. Que Deus abençoe a nossa casa de amor. Que Deus abençoe o nosso amor, minha querida. Que Deus abençoe a todos vocês que aqui estão, junto a nós, direcionando o nosso pensamento, os nossos passos aqui nesta casa de amor, em nossas vidas. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Altivo. Deus te abençoe. A Dona Ivone, ao Camilo, a todos vocês. Deus abençoe. Em nome de Deus e de Jesus. Em nome dos guias espirituais desta casa, dos guias espirituais desse trabalho. Em nome de Maria Santíssima. Em nome dos guias que dirigem aquela colônia sob a luz de Maria. Em nome do nosso amor, em nome do amor de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus.